Boa tarde. Eu sou a Fátima Grave, presidente deste conselho. E coube a mim, então, fazer a abertura dos seminários que iniciam a programação por ocasião do Dia do Assistente Social, né, que foi agora, sábado. A gente colocou no jornal O Globo uma pequena nota, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, na página exatamente onde se tem a coluna do Anselmo Góes, na mesma página, no cantinho assim, à esquerda, a gente tem ali uma nota. E a gente também colocou aqueles bus doors em algumas linhas de ônibus que circulam pela cidade do Rio de Janeiro, e esse bus door ainda vai ficar por um tempo aí circulando. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver nas ruas, né? Eu ainda não tive a oportunidade de ver, né? Circulando, né? Pois é. A gente organizou um conjunto enorme de atividades, como é comum, né? Quer dizer, como é a tradição já deste conselho. A gente organizou para esse mês cerca de 48 atividades em 16 cidades do estado, né? 16 municípios do estado do Rio de Janeiro. E dentre essas 48 atividades, a gente tinha um conjunto de seminários previstos, né, para acontecer sempre às segundas-feiras. O primeiro seminário aconteceu na UERJ e tratou a questão da formação. O segundo seminário aconteceu no auditório Se Inscreve, na semana passada, e envolveu o tema da reforma urbana. Hoje, nós trataremos aqui a questão do aborto. Ainda temos, para a semana que vem, um outro seminário, dia 24 de maio, né, que vai tratar a questão da política de ações afirmativas. E no dia 31, então, que é o último seminário previsto para esse ano, para essa programação do mês de maio, ele vai tratar questões mais específicas do campo sócio-jurídico, vai acontecer aqui mesmo nesse auditório, e vai acontecer, na verdade, são dois seminários, né, conjugados. O primeiro vai tratar a questão do exame criminológico e o segundo, o conselho de comunidade. Né? Então, isso também está disponível na página do conselho. Né? Agora, para hoje, né, a gente pensou em tratar aqui o aborto como questão de saúde pública e sua relação com o serviço social. Esse tema é um tema que foi, na verdade, demandado para nós, aqui no Rio de Janeiro, né, a partir do último encontro nacional, CEFES-CRES, que aconteceu ano passado, em setembro do ano passado. E lá nós deliberamos, né, nós, categoria profissional de todo o Brasil, deliberou a realização de eventos que fossem capazes de discutir o tema aborto, não é? Que é um tema absolutamente polêmico na sociedade e entre nós também. Então, a gente montou aqui uma falinha para introduzir o tema, não é? Antes de convidar a Maria Elisa para compor essa mesa. Um dos temas que o serviço social tem debatido nos últimos anos é o aborto. É um tema de nosso seminário hoje. Né? Agora, uma legítima pergunta, né, que tem sido apresentada aos conselhos profissionais é por qual razão o tema do aborto vem à pauta profissional. Né? Ou seja, por que um conselho de classe, um conselho profissional tem que se ater a esse tipo de problemática? Bem, então a gente queria então apontar, na verdade, algumas perspectivas e intenções que a gente tem hoje aqui com essa mesa. Bem, diversos historiadores reconhecem como um dos principais acontecimentos do século XX o avanço da luta pelos direitos das mulheres em todo o mundo. As novas gerações possivelmente não têm a imediata dimensão do que significou a presença das mulheres no mercado de trabalho ou a participação das mulheres no campo da política. O próprio conceito original de democracia, como vocês bem sabem, excluía as mulheres, tanto quanto os escravos, as pessoas que não tivessem propriedade privada
né? Então, a essas pessoas, né, eles eram considerados infantes, portanto, sem voz e sem condição alguma, não é, de se fazer reconhecer como sujeito político. Bem, até há muito pouco tempo, mulheres que reivindicavam a discussão do direito de interferir sobre sua saúde, de escolher suas relações afetivas, de frequentar cursos de nível superior, de controlar sua própria sexualidade, dentre várias outras dimensões de suas vidas, eram vistas como pervertidas, ou inadequadas, ou desajustadas em relação aos papéis sociais que lhes eram previstos. Poucas décadas depois, as mulheres têm atualmente presença efetiva e inegável nas estatísticas públicas de vários fenômenos sociais. Então vejamos dois exemplos aqui no Brasil. Segundo dados do IBGE, em 2005, 30% das famílias brasileiras eram chefiadas por mulheres. Apenas 18,5% dessas famílias tinham presença do cônjuge do sexo masculino. Se falamos de anos de escolarização, as mulheres também superam hoje os homens em todos os níveis de instrução no país. É impressionante observar a velocidade com que essa alteração se deu ao longo do século passado por todo o mundo. Vejamos no que diz respeito, por exemplo, ao historiador Eric Hobsbawm. O que diz o Hobsbawm? Ele diz assim: imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, elas constituíam entre 15% e 20% de todos os estudantes na maioria dos países envolvidos, com exceção da Finlândia, que é um farol de emancipação feminina, onde já somavam quase 43%. Contudo, em 1980, metade ou mais da metade de todos os estudantes eram mulheres nos Estados Unidos, Canadá e 6 países socialistas. E apenas 4 países europeus, elas constituíam, então, menos de 40%, que no caso era Grécia, Suíça, Turquia e Reino Unido. Então, como sabemos, direitos não são entendidos como dádivas, né? Não podem ser entendidos dessa forma. Eles são, na verdade, resultados de lutas sociais, conflitos de diferentes interesses, pressões sobre o Estado e mobilizações capazes de alterar valores culturais, preconceitos e fazer avanços no nível das relações sociais entre os diversos sujeitos e segmentos sociais. Ou seja, né, tais avanços só foram possíveis por conta da mobilização das mulheres, ainda que, por vezes, elas tenham ocorrido em decorrência das exigências que a própria conjuntura lhes impunha enquanto força de trabalho, e potencialmente mais funcional aos interesses do capital. Em 79 e 94, foram aprovadas, respectivamente, a Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e a Convenção de Belém do Pará. Ambas reconhecem, no nível do debate internacional dos direitos humanos, diversas demandas das mulheres. Na Convenção, a discriminação contra a mulher está definida como toda distinção, exclusão e restrição baseada no sexo, que tenha por objeto ou por resultado desprezar ou anular o reconhecimento, usufruto ou exercício pela mulher, independentemente do seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nas esferas política, econômica, social